Vamos apresentar uma rotina inovadora de gerenciamento de dados geotécnicos aplicada a obras de infraestrutura em geral, principalmente rodovias, ferrovias e obras lineares. Empreendimentos estes que requerem uso intensivo das informações geotécnicas no projeto, na construção e na operação de longo prazo. Esta forma inovadora de trabalho utiliza o Rolebase como banco de dados geológico geotécnico e suas ferramentas especializadas propiciam processos de trabalho eficientes, desde a aquisição de dados em campo ou laboratório até a produção de logs e resultados em diversos formatos. A centralização dos dados e informações, junto com as extensões para o AutoCAD e Civil 3D para o Excel, tornam os dados geotécnicos prontamente disponíveis para as análises, apresentações e tomadas de decisão ao longo do ciclo de vida dos projetos de infraestrutura. É o processo mais eficaz para transformar dado em informação, englobando as investigações de campo e laboratório. A entrada de dados é muito flexível e atende diversas situações dos trabalhos de investigação. Os dados são anotados em papel ou registrados digitalmente em palmes, tablets ou mesmo computadores portáteis ou desktops. O Rolebase possibilita gerenciar seus dados, transformando a forma como você arquiva e gerencia os trabalhos de investigação ao longo do ciclo de vida do empreendimento. A aplicação do GDG ao longo de 20 anos propiciou o aprendizado para a publicação do Código de Prática do Gerenciamento das Investigações, uma norma que norteia novas práticas de gestão dos dados geotécnicos no âmbito dos projetos de infraestrutura. Vamos então conhecer melhor a operação do sistema. A tela inicial do Rolebase mostra uma listagem dos projetos e um mapa georreferenciado com a indicação da localização de cada projeto, em uma imagem ou mapa Bing ou arquivos DXF, Shape ou WMS, para atender a rotina de cada empresa ou setor. O principal benefício de trabalhar com o Rolebase é a centralização dos dados. Com acesso em rede e remoto, ele está preparado para receber e processar grande quantidade de dados, além de incorporar um conjunto de ferramentas específicas para visualização e análise de dados. Podemos selecionar o projeto com base em vários critérios, como nome, status, tipo e outros, que podem ser configurados. Vamos filtrar os projetos demo e acessar o projeto denominado Trecho 1. Ao acessar um projeto, a tela inicial mostra a listagem dos dados de sondagens e ensaios disponíveis em cada projeto. Um grid possibilita inspeções e filtragens dos dados. A estrutura mostra a locação das sondagens, amostras, ensaios de laboratório, dados de construção de instrumentos, ensaios de campo e as descrições da geologia. Também está disponível um mapa georreferenciado com imagem ou mapa Bing ou formato WMS, DXF ou Shape, com diversas ferramentas GIS para visualização e análise espacial dos dados. Pode-se alternar o formato dos mapas facilmente, fornecendo uma maleabilidade grande no sistema. Os dados são digitados ou importados em planilhas customizados e as formas de entrada são configuradas da melhor forma para cada tipo de ensaio, arranjo de investigação ou tipo de empresa.
São importados arquivos nos formatos AGS, CSV ou mesmo diretamente dos coletores de campo. Os dados podem ainda ser digitados na ferramenta de entrada de dados, Data Entry Tool, onde são criados perfis de entrada de dados específicos para cada ensaio, propiciando nível de eficiência elevado na alimentação do banco de dados. Estando os dados disponíveis no Holybase, vamos fazer um exercício de planejamento de uma campanha de ensaios complementares em um trecho de rodovias. Para isso, identificaremos em mapas regiões com argilas orgânicas e solos com NSPT menor do que 2 para programar uma campanha de ensaios especiais. Com a ferramenta de filtragem, a visualização dos dados é rápida. Nas descrições geológicas, filtramos os locais com argilas orgânicas. E criamos um grupo para locação denominado argilas orgânicas. Nos resultados dos ensaios de campo, selecionamos os valores de NSPT menores do que 2 e criamos um grupo de locação denominado NSPT menor do que 2. Adequamos a simbologia. Vamos colocar um quadrado para identificar as argilas orgânicas, quadrado vermelho. E vamos identificar com um círculo verde os valores com NSPT menor do que 2. Nosso grupo de locação, argilas orgânicas e NSPT menor do que 2. Identificamos o local em mapa. E geramos uma seção. Selecionamos um perfil de seção. Identificamos os locais com argilas orgânicas e NSPT menor do que 2. Então, com esta ferramenta, nós podemos filtrar, exportar ou visualizar em mapa qualquer dado. Tendo disponível as coordenadas dos pontos e profundidades, gera-se a programação dos ensaios complementares em uma planilha, com as devidas recomendações, a partir da qual orienta-se a contratação dos serviços. No próprio Excel, tem-se uma rotina para gerar arquivos AGS a partir dos dados digitados em planilha. Esses dados de programação são importados para o banco de dados.
como arquivos planejados, uma série de rotinas de validação dos ensaios. Já temos aqui os ensaios lançados no banco de dados, como programação planejada, já lançados em mapa, aguardando os dados, os ensaios serem executados em campo para as devidas interpretações. Podemos rapidamente alternar para outro projeto. Nós temos a mesma estrutura com diferentes dados, a mesma aba com mapeamento. Os dados podem ser analisados individualmente ou em conjunto, e o Rolebase proporciona as ferramentas adequadas para isso. Vamos visualizar os dados na forma de logs. Nós selecionamos uma sondagem. Temos disponíveis templates específicos para cada tipo de ensaio cliente que combinam aqueles dados necessários para as análises requeridas. É um dado de sondagem mista. A versatilidade na escolha do formato, das escalas e dos tamanhos de folha tornam o log um importante recurso para a análise visual e individual de cada sondagem. Nós podemos, então, selecionar um outro ensaio. Esta rotina atende também às demandas básicas de produção e apresentação de resultados individuais de sondagens, ensaios ou boletins de instalação de instrumento, como este de um piezômetro de 3 câmeras. Os dados podem também ser analisados e visualizados no Civil 3D. Selecionamos um projeto diretamente do banco de dados do Rolebase. O menu do Rolebase no Civil 3D acessa o banco de dados e ferramentas para as análises da distribuição espacial dos solos e rochas. Conecta o Rolebase ao ambiente CAD e possibilita a inclusão fácil e rápida de todos os dados geotécnicos e das investigações geológicas no ambiente CAD. Podem-se criar camadas e seções a partir das classificações ou inserir qualquer dado na forma de ponto ou superfície do Civil 3D diretamente a partir do banco de dados, além de um eficiente gerenciador de estilos e achuras. Com um eficiente controle de visualização dos logs 3D das sondagens, pode-se identificar rapidamente a distribuição espacial dos diferentes materiais, segundo classificações geológicas ou texturais aplicadas aos dados. Podemos alterar a classificação que é visualizada espacialmente, por exemplo, mudando da classificação geológica para a classificação textural. Superfícies preliminares são construídas
com base nos sistemas de classificação adotados. Neste ponto, deve existir um trabalho intenso de interpretação e modelagem geológica das superfícies e estruturas, utilizando as ferramentas do próprio Civil 3D e onde um conhecimento geológico consistente é fundamental para a obtenção de um modelo. A confecção de seções também é rápida, proporcionando modelos dinâmicos que tornam muito eficazes as análises. Ela inova o processo atual de confecção, visualização e análise. Seções, plantas e modelos 3D podem ser visualizados e modelados simultaneamente com a utilização dos recursos quase ilimitados proporcionados pela integração do Rolebase com o AutoCAD Civil 3D. Após o modelamento das diversas superfícies, são gerados sólidos 3D relacionados aos sistemas de classificação geológica adotados e que propiciam o modelo do BIM geotécnico. Ele é a fundação ou meio de construção de qualquer obra de infraestrutura, onde são integrados projeto e investigações em ambiente CAD tridimensional. É a base da comunicação eficiente ao longo do ciclo de vida dos empreendimentos. Análises de interferências, estudos de alternativas e apresentação ao cliente são inovadoras e possibilitam visualizar a interação da estrutura geológica e da estrutura em qualquer direção. Também podemos analisar e consultar os dados no ambiente Excel. Um menu do Rolebase no Excel acessa o banco de dados e ferramentas para análise e produção de gráficos, tabelas e filtragens, diretamente a partir do banco de dados, sem necessidade de redigitação ou processo copia-cola. Acessamos a partir do próprio Excel o projeto e template desejados. Vamos mostrar a confecção de um gráfico da envoltória granulométrica com base na classificação geológica para todos os ensaios de um projeto. São definidos a curva de distribuição máxima e mínima para cada unidade geológica e pronto, em questão de segundos. Temos a envoltória do solo residual maduro, a envoltória do solo coluvionar e os outros dois ensaios, somente um ensaio de distribuição no banco de dados. No processo convencional, esta tarefa pode demandar algumas horas de trabalho na compilação de gráficos de distribuição granulométrica, separação em classes e um processo de copia-cola intensivo sujeito a erros. Para analisar os resultados dos ensaios SPT com relação à cota, utilizamos um template. Selecionamos o template, as sondagens requeridas dentro de um critério filtramos, selecionamos as sondagens que desejamos fazer a análise e o resultado na forma de um resumo ou por perfil individual de sondagem passam a estar prontos
prontamente disponíveis. Então, na operação do sistema são montados templates para a produção de tabelas e gráficos customizados para qualquer dado geotécnico. Qualquer recurso do Excel pode ser incorporado aos templates para criar uma infinidade de rotinas de análise dos dados geotécnicos. Esta forma de gerenciar os dados geotécnicos agrega valor, eleva os padrões de qualidade de sua organização para patamares internacionais de referência. Todo o sistema funciona em rede, sendo compartilhado entre diferentes escritórios e frentes de serviço, além de manter a centralização na gestão dos dados, da informação e do conhecimento. Havendo interesse, consulte-nos no e-mail ou visite os sites. Agradecemos sua atenção e disponibilidade nesses minutos.